Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Santo Irineu, rogai por nós. Santo Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, São Maria a todos. Meu nome é Davi, para quem não me conhece. A ideia aqui dessa aula, né, dar uma continuidade à aula introdutória da Madre, muito bem apresentada. Eu faço até um disclaimer aqui, a maioria do material vai ser lido, porque é muita coisa. Então, eu passaria a maior parte da aula lendo. E o tema da aula, né, é esse aqui, né, o elo entre o tradicionalismo perennialista e a nova direita, tá? A gente vai seguir basicamente essa linha de raciocínio, a gente vai apresentar a figura do Olavo, as suas ideias tradicionalistas, o modo como a análise foi feita, e aí passar pela história dele, como foi a imersão dele no esoterismo, o que seria o tradicionalismo, e, enfim, após a dita conversão dele, como existe a persistência do pensamento durante o fim da sua vida. E aí, uma forma mais abrangente, como é a nova direita e o esoterismo, a relação entre o esoterismo e a nova direita, e as consequências geopolíticas e religiosas, com uma conclusão que vai abordar a parte crítica do professor Orlando, que a gente conseguiu montar pontos de crítica do professor Orlando, que seriam basicamente 4, vou apresentar eles no final. Bom, o Olavo de Carvalho, né, como a gente já viu, é uma figura extremamente complexa, ele se posiciona de diferentes formas no decorrer da vida dele, polemista, tem um modo de agir extremamente contundente, né? Sempre faz posições dele extremamente violentas, como a Madre falou, sempre pessoa que falava alto mesmo na mídia, né? E teve aí uma potencialização por conta dos últimos anos, a última década aí com as redes sociais e toda a questão da direita no Brasil. Os objetivos aqui, então, né? A gente quer compreender os fundamentos do tradicionalismo, o que seria isso, né, e qual que seria a relação disso com o Olavo e a direita. Analisar a trajetória do Olavo e aqui, investigar, né, as conexões do Olavo com os outros expoentes da direita do mundo, passar a crítica teológica e filosófica do livro do professor Schlitter e do professor Orlando, e com as evidências que eles trazem, e por fim fazer uma comparação com um outro livro, que a gente vai apresentar mais adiante, que tem uma abordagem um pouco mais geopolítica da situação. Esses dois são os dois livros que eu mencionei, né? Então, o primeiro livro que vocês conhecem, que tem a parte mais metafísica e mais teológica, do professor Orlando e do professor Schlitter, e esse segundo livro, muito interessante, recomendo a leitura, é de um etnógrafo e professor da Universidade de Colorado, chama Benjamin Teitelbaum. Ele tem uma abordagem, né, então, como eu disse, mais distinta, né, da questão sobre a máscara. Ele vai tratar de como o Olavo atuou como uma ponte crucial entre um elo, né, de ligação singular entre o universo tradicionalista esotérico e as figuras proeminentes dessa nova direita. O autor justamente vai descrever, né, o movimento transnacional, o intercâmbio entre as elites políticas, pares intelectuais ao redor do globo, no qual as ideias anteriormente restritas sobre culturas ocultistas, né, que a gente vê desde a época de Adão, aí, que tem a questão da gnose, como isso vai influenciar esse novo movimento que tem vindo com muita força no século XXI. Ele vai fazer a investigação extremamente bem feita, tá? É uma produção muito bem produzido o livro, é uma análise imparcial, né? Para um acadêmico hoje em dia é raro. Muito bem, ele consegue construir uma análise muito jornalística de fato, né? E recomendo a leitura
para todos aí. E aí, justamente, a gente quer fazer essa sinergia aí dessas duas análises pela questão, né, a gente vai usar Sob a Máscara para fazer a análise mais filosófica, e como isso tem implicações para a fé, e partindo daí, né, como sintomas políticos causados por essa doença mais filosófica e mais doutrinária aí, né? Aqui tem um parágrafo interessante, né? Assim, as preocupações teológicas e filosóficas levantadas por Fedeli e Schlitter parecem encontrar uma espécie de validação dos desenvolvimentos políticos subsequentes mapeados por Teitelbaum, sugerindo que a crítica do Sob a Máscara identificava elementos ideológicos com um potencial político significativo que transcenderia o debate intelectual imediato. E aí, justamente, o que a gente quer trazer aqui é os argumentos e como isso é evidenciado durante o decorrer aí da aula. Bom, tratando mais do que seria o tradicionalismo de maneira breve, a gente precisa entender isso, claro, para compreender o que seria a ideia, o que seria o papel de Olavo no mundo, né? Vai emergir ali no século XX, com René Guénon, que a Madre mencionou, e com o Julius Evola, que eles vão advogar então uma cosmovisão que exalta a hierarquia, a ordem espiritual tradicional e rejeitam de maneira categórica a noção de progresso linear. Aqui eu vou trazer basicamente uma definição do que seria o progresso linear para eles. Esse aqui é o René Guénon, tá? O outro eu não sei. Algum muçulmano aí. João. Tá. Bom, o progresso linear, então, ele vai ser justamente uma crença ali nascida no iluminismo, vitória contínua e predominantemente ascendente de estágios inferiores para superiores de conhecimento, moralidade, tecnologia e organização social. Para os tradicionalistas, as ideologias modernas, fossem elas liberais, socialistas ou comunistas, representavam forças degenerativas, sintomas de um profundo declínio espiritual que afastavam a humanidade de uma verdade primordial e transcendente. Isso aqui contextualizando, então, justamente o que seria o grande ponto, né, de embate, da onde partiria a principal crítica. Aí, trazendo já quem formulou, né, esse termo perennialismo, né, é o Steuco, ali no humanismo. Aqui vale notar que não é a ideia do Steuco não é exatamente a mesma do tradicionalismo perennialista que Guénon e o Evola vão trazer. Ele tenta, na verdade, criar uma harmonia entre os ensinamentos dos sábios da antiguidade clássica com a filosofia católica. Ele vai justamente trazer, então, ele vai propor, então, que uma verdade fundamental foi intuída por diversas culturas, né? Então, o pensamento é quase o mesmo, mas ele tem essa visão de que o ápice desse pensamento seria o cristianismo, tá? Passando aqui para a parte do Olavo. Ele atuou como astrólogo, né, profissionalmente. O professor Marcelo Andrade acho que vai comentar mais disso. Foi introduzido para astrologia, se não me engano, por um professor argentino que estudava na USP. E ele vai então se ligar aí com o pensamento de Guénon, e ele vai passar, né, do pensamento. Ele vai passar do estudo teórico, né? Ele vai assumir, então, uma dimensão prática, iniciática, quando ele se liga à Tarika do Chuon, que a gente vai abordar mais à frente, essa Tarika Maria Mia. E eu vou trazer aqui, basicamente, a Tarika Maria Mia, ela tem, eu não quero nem mencionar, mas assim, ela foi concebida pelo Chuon durante uma visão extremamente blasfema de Nossa Senhora. O nome aqui não é coincidente, de fato não vou nem mencionar o que foi essa visão, mas de fato é alguma coisa blasfema. E
E aí o Olavo vai se afiliar a essa tarica e mais tarde ele vai vir ao Brasil para dirigir um ramo da tarica. Aí após isso, né, ele vai se separar do Chuon e ele vai começar a conversar ele vai trocar correspondências com um outro esotérico chamado Martin Lins, que é um inglês ali da região de Bloomington. E as trocas de mensagens entre os dois são extremamente controversas, porque, de fato, o Martin Lins vai ensinar ele como formar uma tarica, né? Assim, vale mencionar que, após ele ter se afiliado à tarica, ele vai adotar esse nome islã aí, Muhammad Ibrahim. E aí, conforme foi sendo desenvolvidas as correspondências entre o Martin Lins e o Olavo, existe um ponto que eu vou ressaltar, que é a questão da iniciação, né? Vale falar porque é uma coisa que choca, né? Então é importante trazer. O método para iniciação das mulheres, ele pergunta como é que seriam iniciadas as mulheres, né? Então ele fala, as mulheres devem ser iniciadas por meio do ato sexual sem contraceptivo. Então ele vai trazer essa questão, o Martin Lins vai falar isso para o Olavo. Então, um pouco controverso, né? Justamente aí. Aqui são as três figuras, tá? O Evola, o Guénon e o... Olavo, desculpa, quem traz a tarica para o Brasil é o Olavo? Isso. É isso? Isso. Ele vem para o Brasil para fundar uma tarica. Tá? As três figuras centrais, né? Então, como a gente já mencionou os três nomes, botar aqui, definir quem seriam eles, né? Aqui, mais à esquerda é o Guénon, no centro é o Júlio Evola e na direita é o Chuon, tá? Bom, o Guénon, ele é um francês, tomou um nome árabe também, que eu não vou me atrever a dizer aqui, pela complexidade. Justamente, né, ele vai trazer então uma crítica radical à modernidade também, que considerava uma anomalia, um desvio da tradição e a manifestação da Kali Yuga como sendo a modernidade. Eu já vou explicar melhor o que seria a Kali Yuga. O Guénon vai se dedicar mais à exposição da metafísica oriental, então ele tem uma ligação muito profunda, né, com a parte islã, e ele vai enfatizar de maneira bem contundente a parte de exoterismo e esoterismo nas tradições, tá? Aí trazendo a questão do professor Orlando, né? Ele vai falar que o Guénon é justamente o fundador de uma moderna seita gnóstica. Aí aqui fazendo uma parte, né, juntando com o que a Madre contou sobre o Guénon, ele foi de fato ordenado bispo da igreja gnóstica. Se não me engano, o nome do patriarca da igreja gnóstica era Sibelius nessa época. E ele também tem influência de um outro rapaz aí que chama Papus, também com relações extremamente ocultistas aí, de doutrinas profundamente ocultistas. Então, ele tem essa vertente aí mais metafísica, claro. Isso, mas ele tem influência, depois ele mudou ele desligou do Papus, mas ele foi introduzido nas partes ocultistas pelo Papus durante o período acadêmico. Aí falando do Evola, né? O Evola tem uma história um pouco mais próxima das questões políticas, tá? Ele chegou a atuar como auxiliar ali da inteligência da SS durante o regime nazista. Então ele é muito ligado à questão da Segunda Guerra Mundial, também extremamente ligado ao movimento fascista na Itália. Mais tarde, após a guerra, ele sofre aí uma desilusão com essas questões de atividade e guerreiro e tal. Ele vai elaborar um dos livros que vai ser abordado, é um livro extremamente interessante, chama Ride the Tiger, eu vou falar mais dele mais adiante. É um dos livros que são bases também para entender o pensamento tradicionalista. E vale mencionar ele aqui porque ele, apesar da influência dele no Olavo ser menor do que a do Guénon no Olavo,
ele tem uma influência muito grande nos dois outros expoentes, né, que seriam o Alexander Dugin e o Bannon, que eu já vou falar mais deles também, justamente porque eles são mais ligados à parte política. Então, o Evola vai se pronunciar mais nesse quesito, né? E aí o Teitelbaum fala justamente que o Evola ele tem uma ligação muito mais forte com o movimento racial, né? Então ele acredita nessas civilizações hiperbóreas, aquelas questões, mitos raciais de raças superiores e tal, que é bem claro, meio bem sintomático do movimento fascista e nazista. Aí por fim, né, o último que seria o Schwann, né, que ele é o mais, como eu posso dizer, dos três, eu acho que ele é o mais espiritual dos três, né? Ele tem essa ideia da religião perene e tal, da unidade transcendente. Ele vai ser um dos grandes que vai conceber mais profundamente a ideia. Fundador, né, justamente da Tarika. Ele é suíço, foi discípulo do Guénon, mas depois do tempo que ele passou, né, sob a tutoria do Guénon, ele vai desenvolver a própria linha de pensamento. Práticas totalmente sincréticas, e ele tem uma prática sincrética muito mais abrangente, assim. Então ele vai considerar muito mais a questão de todas as religiões do que o Guénon, por exemplo. Então ele tem um dos pontos controversos dele, né, com relação a, por exemplo, católicos tradicionalistas mais conservadores, assim, nessas questões de sincretismo, é que ele teve relações ele usou, né, fez rituais dos indígenas norte-americanos lá, né, coisas bem selvagens, né. Bom, aqui estaria mais ou menos uma tabela das divisões de pensamento e das principais obras dos três. Do Guénon, né, então, vai ser a crítica à modernidade, Kali Yuga, a tradição primordial, esoterismo contra exoterismo, seriam as principais ideias. Todos os três compartilham dos mesmos pensamentos, mas diferentes formas de expressão, enfim. Isso já não é um pouco reciclado do tradicionalismo de Joseph de Maistre? Sim, com certeza. Todos eles seguem a linha de pensamento mais ou menos parecida, porque no final das contas é uma expressão diferente de um mesmo pensamento, né, que é a gnose. Então simplesmente um modo de trazer a mesma ideia, só que com uma camuflagem diferente, né. O Evola ali com as partes de castas, né, ele tem uma abordagem mais profunda com relação do período clássico. Também é uma crítica ao materialismo, que também é consistente nos três. O Schwann ali com a sua visão mais espiritualista. E o místico deles. ele seria mais um místico. O Guénon também é. Pouco o Guénon entra interesse em política, né? Isso. Seria quase... Ele estaria... Eu já vou falar um pouco mais dessa questão, né, de como que cada um... Não cada um, mas como os tradicionalistas seriam divididos. Existe um conceito mais ou menos elaborado que daria para se aplicar nessa questão. Aí agora falando do que seria, né, o tradicionalismo. A gente já falou tanto disso e não está muito bem definido, né? Aqui tem um texto mais ou menos longo, eu vou tentar ler aqui. Bom, no coração do pensamento tradicionalista reside a convicção inabalável da existência de uma tradição primordial. Essa não é uma tradição no sentido comum dos costumes ou heranças culturais, mas sim um corpo de sabedoria metafísica essencial, uma verdade transcendente, una e universal que se acredita ter uma origem divina ou no mínimo supra-humana, né, como a Madre já trouxe. Essa tradição primordial seria o substrato oculto ou a fonte espiritual da qual todas as grandes religiões e sistemas espirituais autênticos da humanidade teriam emanado ou derivado nas suas verdades mais profundas. Figuras seminais como René Guénon dedicaram a totalidade da sua obra a articular e defender essa noção, argumentando que as diversas religiões que conhecemos, como o cristianismo, islamismo, hinduísmo, etc., e suas formas exteriores, públicas e acessíveis, que os tradicionalistas denominam exotéricas, são, na verdade, adaptações, véus ou cristalizações dessa única e mesma verdade primordial. As formas exotéricas, com seus dogmas específicos, rituais particulares, escrituras canônicas e estruturas institucionais, seriam, sobre essa ótica, necessárias para veicular aspectos da verdade a diferentes mentalidades, contextos culturais e épocas históricas.
Contudo, precisamente por essa diversidade e adaptação, elas acabariam por obscurecer, a fragmentar ou até mesmo, em alguns casos, corromper a pureza e a integralidade da tradição original. O acesso direto a essa sabedoria una e universal em sua forma mais pura e potente não se daria, portanto, através do estudo teológico convencional, da erudição acadêmica ou da simples adesão devocional a uma fé religiosa estabelecida. Pelo contrário, exigiria um caminho de iniciação e aquisição de conhecimento esotérico. Isso aqui é o que define o movimento, tá? O esoterismo, nesse contexto, não pode ser confundido com o ocultismo popular ou práticas de mágicas sensacionalistas. Ele refere-se justamente a uma dimensão interior mais profunda e secreta da própria tradição religiosa, um caminho de conhecimento direto, experiencial e transformador, reservado a uma elite espiritual considerada qualificada e apta para tal jornada. Aqui a elite espiritual é justamente as pessoas que têm a capacidade de transcender, né, do exoterismo. Esse conhecimento iniciático que Guénon frequentemente designava como metafísica pura, para distingui-lo da filosofia racionalista e para evitar as conotações negativas do termo gnosis, embora esse último no seu sentido etimológico de conhecimento salvífico e iluminador seja conceitualmente próximo, seria por sua natureza intrínseca superior às verdades dogmáticas particulares formuladas pelas religiões exotéricas. Como Olavo de Carvalho observou e que foi destacado por Orlando Fedeli em sua crítica, a existência dessa filosofia perene sugere que a religião e o dogma não são a última palavra em matéria de espiritualidade, e que a fé tenderia a ser suplantada por uma certeza advinda desse conhecimento direto, uma certeza mais forte ainda que uma certeza matemática. Essa hierarquização é crucial. Para o tradicionalista, a fé dogmática e a prática religiosa exotérica podem servir como ponto de partida, um suporte simbólico, mas o objetivo último do buscador da verdade é alcançar a certeza intelectual ou a realização direta dos princípios metafísicos universais. Júlio Zevla, em sua obra Tradição Hermética, é uma das obras que a gente usou para fazer a aula, né? Ecoa essa busca por um conhecimento operativo e transformador. Ele discorre sobre a arte real da alquimia, não como uma mera protociência química, mas como um caminho simbólico e prático para a reintegração do indivíduo com o estado primordial, com o todo. A matéria-prima do sábio sobre a qual escreve não é uma substância física, mas o estado de potencialidade diferenciada dentro do próprio ser humano, acessível não através dos livros ou da razão, mas pela ação por uma impetuosidade do espírito. Isso aqui tirado é um excerto do livro The Hermetic Tradition. Esta impetuosidade distintiva reflete a natureza viva, experiencial e, em última instância, transformadora do conhecimento esotérico almejado, que transcende a mera adesão intelectual à doutrina. Você tem que, de fato, experimentar aquilo que você está cogitando ali na cabeça. Tá. Aí, o que eu vou trazer aqui? O que seria, então, a mencionada Kali Yuga? Tá? Como eu já disse, né, a questão do progresso linear, que é uma das principais críticas do tradicionalismo, ela vai partir da questão da visão cíclica. É um dos fundamentos, é um dos pilares do tradicionalismo, então, é essa questão da visão cíclica da história, que é uma coisa que é uma questão natural do homem, às vezes pensar assim, né, que a história é cíclica. E ela parte de... O pensamento tradicionalista relacionado a isso, ele vai partir de uma influência do hinduísmo, tá? Então, quem vai conceber essa ideia cíclica, quem vai estruturar isso tudo será o Guénon. Então, nessa visão, o tempo não é mais uma linha reta que se estende indefinidamente em direção a um futuro cada vez mais aperfeiçoado, como viria o progresso linear, por exemplo. Ao contrário, ele vai se desdobrar em vastos ciclos cósmicos. E cada ciclo cósmico ele vai ser nomeado como Manvantara, segundo esse Guénon. E cada ciclo cósmico, então, vai ser dividido em quatro eras. E essas eras vão se chamar yugas. Essas yugas elas vão justamente marcar um progressivo e aparentemente inexorável afastamento da pureza e da luz da tradição primordial, resultando em um contínuo declínio espiritual e na deterioração de todas as outras formas de ordem tradicional. Então, primeiro das quatro eras seria a Era da Verdade, a Era de Ouro. Os nomes aqui, claro, a quantidade de tempo, etc., vai diferenciar, mas é a mesma coisa que, por exemplo, os milenaristas pensam, né, que haveria um tempo original perfeito em algum momento do tempo. E justamente esse primeiro período ele vai ser o mais longo, tá? O período inaugural,
máxima perfeição espiritual, a tradição primordial vai manifestar-se em sua plenitude e a humanidade vive em harmonia com os princípios divinos, a justiça prevalece e a conexão com o sagrado é direta e imediata. Em seguida, seria a Treta Yuga, que seria a Idade de Prata. Nessa era, 1/4 da virtude primordial já se perdeu. É engraçado notar aqui como eles têm números, tá, para as virtudes. A quantidade de virtude que se perdeu é numerada, assim como a quantidade de anos. Então, as eras são numeradas certinho, assim, ele sabe. O Genon, não sei como. O declínio espiritual começa a se manifestar e a necessidade de rituais e leis se torna mais premente para manter uma semblante de ordem. Então, aqui é engraçado, né, trazer como eles notam, né, que a Idade de Ouro, então, ela não precisava das leis, porque tudo era senso comum, as pessoas não precisavam de alguém ditando a elas o que fazer ou não fazer, tudo era perfeito, né? E a partir, então, da Idade de Prata, conforme a virtude vai se perdendo, é preciso, então, estabelecer leis. E não tem pecado original, né? As leis são uma decadência desse estado mais perfeito. Sim. Uma consequência, né, dessa decadência. Aí em seguida seria a Idade de Bronze, que ele vai chamar de Dvapara Yuga. Aqui já se perdeu metade da virtude original e a ignorância espiritual e o materialismo vão se acentuar e a tradição vai se tornar cada vez mais obscura e fragmentada. Poucos vão ter acesso a ela. E aí, por fim, o que seria a Kali Yuga, que seria a idade atual, na qual o Olavo, Genon e todos os outros vão se localizar. A Idade de Ferro e a Idade das Trevas. É a era mais curta e a final do ciclo. E é nesta era sombria que os tradicionalistas justamente se encontram. A Kali Yuga é caracterizada pela máxima degeneração espiritual, pelo triunfo avassalador do materialismo em todas as suas formas, pela ignorância generalizada dos princípios transcendentes, pelo conflito endêmico, pelo caos social e político e pela inversão de todos os valores, onde o inferior é exaltado e o superior é desprezado. E a própria noção de verdade é subvertida. Claramente é uma definição do que a gente tem atualmente, não dá para negar. Tá? E aí, aqui trazendo a leitura, né, do Teitelbaum, ele vai destacar como isso aqui é importante para os ideólogos. Tá? Os ideólogos que eu mencionei, né, são justamente o Olavo de Carvalho, o Alexander Dugin e o Bannon. A história é uma narrativa de declínio e não de progresso. A humanidade... Deixa eu ver aqui. Não, ainda não precisa mudar. A humanidade, como eles a veem, está presa no que o hinduísmo chama de Kali Yuga, a idade sombria, uma era de decadência e escuridão espiritual. Isso aqui é um excerto também do livro. Essa percepção de modernidade não como um avanço é o que alimenta a crítica radical e intransigente que o tradicionalismo vai dirigir a todas as instituições, ideologias e valores do mundo contemporâneo. O materialismo desenfreado e o individualismo exacerbado, as democracias liberais e o igualitarismo social, o cientificismo redutor e a secularização generalizada são todos interpretados como sintomas inequívocos dessa profunda degenerescência cósmica. A própria crença no progresso, tão cara à mentalidade moderna, é vista pelos tradicionalistas como uma das maiores e mais perigosas ilusões do Kali Yuga. Uma trágica inversão que leva a humanidade a celebrar a sua própria decadência como se fosse um sinal de avanço e libertação. Aí eu vou trazer aqui o paralelo, né, do que eu mencionei anteriormente do Évola, que é na obra dele, do Ride the Tire, né, Cavalgar o Tigre. O que seria o tigre? Tá? Vou trazer basicamente de forma rápida aqui. E aí isso seria basicamente a salvação. Né? O que seria a salvação para os tradicionalistas? Tem essa versão do Évola e tem, claro, a forma como eles vão se expressar com relação a isso é diferente, mas vai seguir mais ou menos a mesma linha. Tá? Todas as tentativas de reforma social, avanços tecnológicos, novas ideologias políticas ou movimentos de renovação moral que operem dentro dos paradigmas modernos são vistos, na melhor das hipóteses, como paliativos ineficazes que apenas prolongam a agonia do ciclo, ou na pior, como contribuições inconscientes para a aceleração do progresso de degeneração, aprofundando a ilusão de que é possível consertar o que está fundamentalmente corrompido em sua essência. Isso aqui seria a visão, então, dos tradicionalistas. De fato, não se deve buscar uma solução para a era atual. Não é isso não é aí que mora a solução.
A verdadeira saída desse ciclo para o pensamento tradicionalista reside unicamente na restauração dos princípios tradicionais, ou seja, em um retorno radical e integral aos fundamentos espirituais e metafísicos da tradição primordial. Essa restauração ela não é geralmente concebida como um processo de evolução gradual, ou uma reforma pacífica, ou um diálogo construtivo com as forças da modernidade. Dado o nível extremo... Claro. Curiosamente, o professor Orlando sempre falava que para todos esses movimentos direitistas, a palavra restauração é sempre muito importante. Uhum. Sim. Dado o nível extremo de corrupção, inversão e materialização que se caracteriza o auge da Kali Yuga, a transição para um novo ciclo, justamente para trazer de novo a Era de Ouro, ela implica, na visão tradicionalista, que é necessário uma destruição cataclísmica, bagarre, das estruturas e instituições corruptas e antitradicionais do mundo moderno. O fim da Kali Yuga é muitas vezes associado a um fim do mundo, porque mesmo que não acabe fisicamente, é um fim de um ciclo, é um fim de um ciclo histórico, fim de uma civilização e de um paradigma existencial. É um evento purificador que limparia a Terra. É interessante trazer os termos, né? São termos que são trazidos em vários outros pensamentos. Por exemplo, o nazismo pensava dessa forma, eugenia, e é uma tentação clara, né? Seria tão mais fácil, né? A gente corrigir o mal do mundo, começando ele do zero, né? Vamos resetar. E ao mesmo tempo... Exatamente o contrário do que acontece com a ressurreição. Isso, E é totalmente oposto ao pensamento católico, né? Quer dizer, por que a humanidade está errada e eu estou certo? Por que eles devem morrer e eu tenho que ficar aqui para ajudar a restaurar? Né? Quem sou eu? Isso, justamente. E aí o Teitelbaum ele vai justamente trazer, né, a visão mais geopolítica de como isso aí pode ter implicação política profunda, né? Aí tem um dos trechos do livro que eu achei muito interessante, né, que o Teitelbaum comenta que durante a gestão Trump, a última gestão Trump, houve um certo sandbox dessas questões assim de destruição do sistema, né? Houve uma nomeação de pessoas que não tinham capacidade ou então que eram conhecidamente má gestoras em ministérios assim um pouco menos importantes, justamente para gerar uma burocracia tão intensa que o sistema ali não funcionaria. Justamente para dar um reset ali naquela história, para quebrar um sistema. Acho que eu vejo como uma espécie de sandbox disso aí. Claramente não deu certo, né? Porque a gente está com ele aí de novo, teve a gestão Biden. A ideia de que você tem que destruir para reconstruir, que vai ser atribuída por Teitelbaum ao pensamento cíclico de Bannon, pode servir de justificativa justamente para essas ações políticas disruptivas, caóticas ou até mesmo violentas, que deixam de ser vistas como meros atos de desordem para serem reinterpretadas como parteiras necessárias para essa nova ordem vindoura. Aí existe um conceito do hinduísmo que chama Kalkinyavatara, ele vai justamente vir para aniquilar a impiedade e restaurar o Dharma no final da Kali Yuga, que é um arquétipo justamente dessa destruição purificadora, né? Restaurar o Dharma? É um dos termos aí, o Karma Dharma, né? Tem na Cabala que eles falam que, de certo modo, é para adiantar a vinda do Messias através do pecado, ou seja, do pecado pessoal. Sim, seria semelhante. Aí é nesse contexto que eu vou inserir aí a analogia do Évola, do cavalgar o tigre, né? O Évola, na sua obra homônima, né, em relação ao termo, ele vai para o homem diferenciado, aquele que, mesmo vivendo na Kali Yuga, mantém a consciência dos princípios tradicionais diante das forças avassaladoras e destrutivas da modernidade, simbolizadas pelo tigre. O tigre como a modernidade decadente. Então o tigre vai ser justamente as forças da decadência. A modernidade em sua fase terminal e caótica é comparada a um tigre indomável. Tentar opor-se a essa força diretamente através dos métodos convencionais de luta política ou reforma social seria inútil e destrutivo, como tentar lutar corpo a corpo com um tigre. O resultado provável é que o homem seria devorado. A estratégia evoliana não é a fuga no mundo, como o ascetismo puramente contemplativo e isolado, nem a confrontação direta e desesperada. Em vez disso, o homem diferenciado deve montar o tigre. Isso significa que não se identificar com os valores decadentes da época, mantendo uma distância
interior e lucidez espiritual, mas ao mesmo tempo não se abster completamente de interagir com as forças do mundo. Mais do que isso, implica em utilizar a própria força destrutiva e a dinâmica da desintegração moderna, a velocidade, o caos e a dissolução das formas antigas a seu favor. Ao cavalgar as tendências mais radicais e nihilistas, o indivíduo pode, paradoxalmente, acelerar o processo de colapso, justamente como você mencionou aí, sobrevivendo à crise ao não se opor frontalmente à sua correnteza, mas usando o seu ímpeto para atravessar o período de destruição. E aí justamente, né, então a salvação tradicionalista está intrinsecamente ligado à ideia de que a destruição é um prelúdio indispensável para a restauração, e não se trata de uma salvação da alma no sentido individual, tá? Então a pessoa não está simplesmente se preocupando com a própria alma aqui, mas justamente com aqueles que vão visar, né, essa restauração da história. Eu vou trazer um outro conceito que eu queria trazer no final, mas eu acho que já dá para trazer agora, que seria o conceito da... Deixa eu ver se aqui ainda não acordou lá. Seria um conceito que é trazido aqui no texto no texto que a gente elaborou, né, que é da relação do homem com o ciclo histórico, com o tempo, né? Aí existe uma pessoa que eu não sei exatamente o que ela é, porque ela tem uns nomes diferentes. Maxime Portat, mas ela tem um pseudônimo indiano. Então tem relação aí com essa turma que gosta dessas coisas. Ela não vai ser propriamente uma tradicionalista, tá? Mas ela vai trazer um conceito muito interessante que quem traz, na verdade, eu fui atrás por causa do livro do Teitelbaum, né? No livro do Teitelbaum, ele justamente vai, em uma das entrevistas que ele está fazendo com o Bannon, ele vai mencionar esse conceito, muito interessante, eu não conhecia, li ali e falei, caramba, isso aqui de fato faz sentido, fui pesquisar um pouco por fora, e aí a gente chegou a mais ou menos o que tem aqui. Essa mulher, ela acho que dos nomes mencionados aqui, ela seria quase mais controversa, porque eu não sei qual que é mais controverso aqui, mas ela tem uma posição muito ligada ao regime nazista. Ela era uma pessoa admiradora do Hitler. Então, assim, nessa questão de posição política seria mais controversa. Ela vai tentar, então, justamente sintetizar o nacionalsocialismo com os elementos da mitologia hindu, e a visão cíclica, tá, da história. Todo esse conceito aqui é apresentado em um livro, né, que seria, espera aí, acho que seria esse, não, The Light and the Sun, eu posso estar errado, tá? É o Relâmpago e o Sol. Ela vai então trazer o conceito da relação do homem no tempo. Haveriam 3 tipos de homens em relação ao tempo. O homem no tempo, que seria o man in time. Esses indivíduos seriam concebidos como agentes intrínsecos da decadência. Eles não apenas existem dentro do temporal da Kali Yuga, mas eles personificam e ativamente aceleram as suas forças destrutivas e dissolventes. Frequentemente agem sem uma consciência clara ou uma intenção deliberada de cumprir o papel cósmico. Eles não têm consciência propriamente do que eles estão fazendo. Eles são homens de ação. Suas ações são motivadas por paixões, ambições mundanas ou simplesmente pela conformidade com o espírito degenerado da época. Aí, aqui, o que acontece? Ele vai mencionar esse primeiro conceito do homem no tempo quando ele fala para o Bannon, Bannon, eu acho que você vê o Trump como um homem no tempo. Porque o Trump seria a personificação mais clara disso aqui, né? Uma pessoa que ela não tem uma inteligência profundamente esotérica, não tem essa. Só que ele está ali agindo justamente na visão do Bannon, para acelerar o processo ali de degeneração para chegar logo ao novo ciclo, né? Então, o Bannon não conhecia o conceito, ou pelo menos se faz como um não conhecedor, e ele acha muito interessante, ele chega a concluir que de fato seria semelhante à visão dele. Eu não sei se ele vai afirmar isso de forma categórica, por uma relação diplomática, mas de fato faz sentido, né, pela visão ali. E aí, em seguida, seria o homem acima do tempo, né? O man above time. Aí eu incluiria, por exemplo, o Guénon e o Chuon, seriam o man above time. Eles seriam indivíduos que, através de uma profunda realização espiritual, eles contemplam o desapego das vicissitudes mundanas, conseguem transcender a degradação temporal. São figuras iluminadas que alcançam um estado de consciência que se eleva para além das limitações e corrupções da Kali Yuga. Seu foco está na eternidade e na realidade transcendente que subjaz ao ciclo de nascimento e morte das eras.
embora possam viver durante a Kali Yuga, sua essência e orientação interior não pertencem a ela. Eles não necessariamente se engajam em uma luta ativa e mundana contra as forças da decadência. A sua ação é de natureza espiritual e contemplativa. Aí ele vai trazer, a Devi, ela via um dos faraós lá, eu não conheço o faraó, não sei se alguém conhece, chama Akhenaton, que ele trouxe justamente a ideia do culto monoteísta ao sol. Então, justamente, sintetizando, o homem acima do tempo encarna a possibilidade de uma transcendência espiritual mesmo nos períodos mais sombrios. E aí, por fim, que seria o auge das duas anteriores, seria como se fosse a junção dos dois e mais um pouco, que seria o Man Against Time, que seria o homem contra o tempo. É a categoria mais ativa, dinâmica e heróica. Aí ela classificaria o Hitler como este Man Against Time. Porque justamente ele não só apenas compreende os mistérios do universo e as verdades dos ciclos históricos, mas ele também tem essa natureza guerreira e ativa. Ele vai justamente botar a mão na massa e vai fazer aquilo que ele pensa. Do sangue, Isso. E aí, ele não se torna um homem contra o tempo porque ele não conseguiu completar a obra dele, né? O regime nazista foi finalizado ali no final da guerra. Quer dizer, o regime nazista de Hitler foi finalizado. Perdeu a guerra. Isso. E existe uma divindade, eu não sei se é divindade, aí entraria o pessoal que entende aí de mitologia. Mas existe um avatar supremo desse homem contra o tempo, que seria o Kalki, tá? Um avatar de Vishnu. Não sei o que é, tá, pessoal? Só estou lendo aqui. Davi, o homem contra o tempo, ele vai fazer a destruição ou a restauração com os dois? Os dois. Ele vai ser a pessoa que vai causar disrupção no ciclo, entendeu? Isso, é a causa ordenadora. Ele vai quebrar tudo para poder reconstruir. Ele é a pessoa que... ele é o catalisador da reação ali, entendeu? Tudo vai seguir uma semelhança de pensamento, tá? Tudo segue essa ideia de que haveria uma pessoa que ela simplesmente age sem pensar, haveria a pessoa que transcende a corrupção e haveria a pessoa que não só transcende, como age em prol dessa... E que efetivamente vai conseguir Isso. quebrar o sistema atual e implantar um novo. Isso. O reino de Maria. O reino de Maria. Isso, justamente. Para ter o filho, era essa pessoa. Seria a Bagdá e o reino de Maria. Tá, aí aqui eu encerraria essa parte de conceitos gerais aí do tradicionalismo. Deixa eu ver aqui. E aí, onde entraria o Olavo nessa história toda, né? Então, bom, a gente vai tratar aqui basicamente da história dele, né? Na parte mais do que seria a pós-conversão. Aqui a imagem dele aí, né? Com as crianças na missa. Tá procurando a página ali do Ordo. Filho de confissão. Ele vai então, após essa imersão e dita conversão, ele vai se apresentar então como filósofo e como polemista. Aqui eu vou ler o trecho, né? No entanto, os críticos, né, como o professor Orlando e o professor Schlitter, argumentam de forma consistente que ele jamais abandonou os fundamentos perennialistas que informavam sua visão de mundo, tornando essa adesão, essa alegada adesão ao catolicismo um tema de intenso debate. E ele justamente vai falar que o professor Orlando justamente vai falar justamente dessa questão de que ele se julgava estar acima de todas as religiões, né? Que é muito claro pelo que a gente já falou do tradicionalismo, né? Uma pessoa que está acima da visão clássica de exoterista das religiões. Bom, como foi mencionado, né, ele adotou o nome aí islâmico de Muhammad Ibrahim. E aí, um dos fatos, né, trazidos, né, sobre essa questão de se manter aí com a visão perennialista seria que ele foi testemunha do casamento da filha dele, nos anos 80. Na verdade, aqui não seria se manter, né, mas aqui seria o fato dele ter uma religião que ele era, de fato, ele se tornou, de fato, né, uma prova de que ele era algo. Que para você estar presente nesse casamento, que foi na mesquita, né, porque a filha dele se casou com um muçulmano, você precisa ser um muçulmano. Então, seria uma prova contundente disso aí. Bom, então falando justamente, né, ele adotou o nome de Ibrahim, frequentou a mesquita, isso aqui é uma citação aqui, frequentou a mesquita, casou a filha nessa mesquita e continuava católico. Logo, um
perennialista tariqueiro não pode ser considerado católico. Isso aqui é o trecho do Sob a Máscara. Então, a controvérsia da fé católica de Olavo não vai se resumir a simples crenças abstratas, mas vai incidir justamente sobre a dissonância entre a performance pública da identidade religiosa, as práticas e afiliações que são documentadas no Sob a Máscara, por exemplo. E aí o professor Fernando Schlitter e o professor Orlando Fedeli justamente vão explorar essa tensão, argumentando que essas práticas e afiliações todas que o Olavo tem, né, vão justamente minar, como a gente está vendo aqui, ninguém sabe afirmar de fato se ele se converteu. Acho que é justamente a ideia. Não precisa ter muita... Precisa ter, O professor perguntou se você nunca respondeu assim. Isso, justamente. Mas assim, ao mesmo tempo ele tratava de temas católicos como se fosse, né, a parte do Papa, por exemplo, ele sempre ficava, eu sou sede vacantista, mas você não é nem católico, entendeu? Enfim. Então, justamente isso só serve para corroborar com a visão de que ele se considerava meio que tudo, né? Então, veria, né, justamente essa parte aí que ele se tem essa dupla identidade, é uma identidade que seria a parte mais de guru católico, filósofo, e essa parte mais profunda aí ligado ao sincretismo. Aí aqui são algumas evidências, né? Isso aqui são tweets ou posts no Facebook. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, né? Eu acho que eu selecionei aqui os trechos que são importantes. Aí então, justamente, essa parte aí que ele está falando da unidade transcendente. A teoria em si é certíssima. Da teoria certa, porém, Schwann tirou muitas conclusões práticas erradas. Ou seja, a teoria de que existe uma unidade transcendente é certa, mas as conclusões práticas do Schwann estão erradas. Mas a teoria é certa. Justamente isso aqui mostraria o que levou ele, por exemplo, a fundar a própria Tariqa, essas coisas. Mas assim, ele está afirmando aqui que está certo. Tem reservas contra o Guénon, na primeira carta do professor que fala, ele também tinha umas reservas, umas divergências. Mas olha, o ponto que ele concorda é o principal, né? Então, aqui, né, é uma das coisas sobre essa questão da conversão, como é contraditório. Então, ele não pode afirmar pelas próprias palavras que ele se converteu, porque para ele se converter é aderir a uma religião, abjurando as outras por considerá-las uma mais verdadeira e única verdadeira. Isso é 100% incompatível com a perspectiva de unidade transcendente. Esse aqui é um tweet dele. Tá? A teoria, por sua vez, inteiramente correta e creio irrefutável. Levei décadas para perceber que tinha alimentações fatais que impugnavam, mas tornavam inviável qualquer caminhada espiritual baseada nela. Mas assim, ao mesmo tempo que ele diz que é impossível você ter mais de uma religião ou não, significa que ele não se converteu, né? Porque se ele defende isso e ao mesmo tempo defende aquilo, aqui é sobre a entrada dele na Tariqa. Quando entrei na Tariqa, eu estava buscando outra religião, mas em busca de uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Compreendi que a unidade transcendente das religiões se referia unicamente à identidade das doutrinas metafísicas. E na prática não tinha nada a ver com a salvação da alma ou com a santificação. Então, justamente, né, não importa o que você vai... Super católico. Né, tentar transformar isso aqui em um malabarismo intransponível. Aí aqui eu vou trazer um dos trechos rapidamente sobre uma das afirmações que ele fala sobre o Schwann, que é bem sintomática também de tudo isso que a gente está discutindo, né? Isso aqui é uma afirmação dele, tá? Por outro lado, quando você lê o livro do Schwann, Unidade das Religiões, você vê que aquilo é de uma lógica tão implacável que não tem como você ver que não é. Né? Teve gente, isso aqui é texto dele, tá? Então os erros de português são dele. Autores católicos e protestantes que reagiram contra os ensinamentos de Guénon. Eu digo, mas você não pode reagir contra a verdade. O sujeito está dizendo uma verdade, você tem que engolir de qualquer jeito. Agora, aonde ele está te conduzindo com essa verdade, esse é outro problema. Mas você negar a verdade porque ela aparentemente contradiz aquilo que você entende como dogma de sua religião, isso não tem sentido. Você é obrigado a aceitar a verdade, venha de onde ela vier. Então, se a coisa está demonstrada e provada, acabou. Aí justamente o professor vai fazer a crítica dele, né? É uma declaração, é uma admissão explícita da superioridade de uma verdade, nesse caso esotérica, do Schwann, sobre um dogma, né? Quer dizer, está colocando duas coisas que não podem ser contras, né? Se existe uma verdade e ela é verdade, ela não pode ser contra um dogma. Né? Depois, a unidade transcendental das religiões é mentira. Isso. A religião católica contradiz tudo que afirma as religiões, hinduísmo, budismo, gnosticismo, ela contradiz essencialmente. Só ela diz que existe um Deus imutável e
Gente, eu estou com Deus, com parentes e pais. É o contrário, não é único. Em divindade, nunca em Deus. E aí justamente que entra a mentalidade do Olavo. A mentalidade do Olavo é justamente porque, como o Schwann ele teve essa iniciação, ele é acima do tempo ali, ele tem uma visão acima das nossas, né? Então, acima da religião, ele está acima dos dogmas. Então, mesmo que haja um dogma que seja contra as ideias dele, como é ele que disse, aquilo passa a se tornar mais verdadeiro, entendeu? Então, se há uma contradição é porque o dogma está errado. Seria basicamente essa. É uma coisa que não faz sentido, de fato. Não tem como entender porque não tem lógica. Não dá para dizer que isso é catolicismo. Isso, justamente. É aí que mora o resultado, né? E a exortação de engolir a verdade de Schwann, mesmo que ela pareça contradizer a própria religião, é vista como central para a crítica. Coloca a gnose acima da fé. Essa afirmação de que você é obrigado a aceitar a verdade, mesmo que ela contradiga o dogma de sua religião, representa o cerne da acusação gnóstica formulada pelo professor Orlando. Ele estabelece uma hierarquia epistemológica onde uma verdade percebida individualmente, justamente por essa elite iniciada, que ela vai possuir primazia sobre uma verdade revelada e dogmaticamente definida pela instituição católica, né, pela Igreja. Isso aqui seria uma das principais críticas, então, de toda a ideia do Olavo. E aí, por que é incompatível, né? Como se a gente precisasse discutir já com os pontos todos apresentados. Então, existem elementos clássicos aqui, né, do gnosticismo, do pensamento perennialista, né, e com extensão do Olavo. A distinção hierárquica entre iniciados, né, então, possuidores de um conhecimento superior e os não iniciados que não têm o conhecimento. Um desprezo pela matéria e pelo mundo moderno. A ideia de salvação, através de um conhecimento oculto. Um subsequente relativismo em relação às religiões exotéricas, que seriam vistas como meros símbolos ou manifestações parciais dessa verdade. Aqui, claro, não fazendo uma visão ecumênica, né, de que deve se dar a mesma importância às outras religiões, mas mais precisamente falando da religião católica. E aí, isso aqui é veementemente condenado pelo professor Orlando. É um ponto de vista que vai diretamente contra a ortodoxia, né, da religião. Qualquer teoria que equipare a revelação única e a outras formas de espiritualidade, ou as coloque como equivalentes em essência, incorre, segundo eles, em heresia, tá? Em secretismo. Então, no geral, tudo isso aqui que ele disse, todas essas questões do Olavo... Que essa é a doutrina católica. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há nenhum número alto para você fala. É só no que eu Jesus Cristo tem ponto final. Isso é catolicismo, o resto não é. Sim. Bom, aí agora falando mais da perspectiva do Teitelbaum, né? A gente falou bastante aí da questão do sob a máscara. E aí trazer então, né, na última década de 2010, a gente teve um crescimento muito forte do movimento de direita, né? Aí Trump, temos Bolsonaro no Brasil, tivemos outras regiões aí que tiveram, principalmente pelos dois, né? Trump e Bolsonaro, no contexto global e regional aqui no nosso país. E também, claro, tem a impulsão aí, vale mencionar, das redes sociais. Juntou, então, né, a esse movimento de revolta contra a esquerda com a potencialização ali a capacidade de potencializar as postagens. E aí, junto com isso, o Olavo surfou essa onda de maneira brilhante, né? Ele conseguiu ali uma quantidade enorme de clientes para o outro COF. E aí, junto com isso, então, os outros dois expoentes também vão se tornar mais emergentes, né? Não por causa de Olavo, mas por conta dessa situação toda, né? Então, Steve Bannon, né? Eu falei dele aqui, não sei se todos conhecem. O Steve Bannon, ele foi o primeiro estrategista do Trump na primeira gestão. Atualmente ele não é o estrategista oficial, mas claramente ele está ali por detrás de grande parte dos planos do Trump. Ele tem uma história muito... que daria para dar uma aula só sobre ele. Ele tem uma história muito interessante, assim como o Dugin. Ele foi militar, ele viajava muito, né, por ser militar, então ele era do SEAL, se eu não me engano. Então ele
nos momentos que haviam, por exemplo, os barcos paravam em alguns determinados portos, ele saía e, enquanto os outros iam beber, ele ia para as bibliotecas. E aí, em uma dessas viagens dele, ele parou ali na região, eu não vou lembrar exatamente onde era algum país ali do Extremo Oriente, e aí ele foi na biblioteca e ele teve acesso a uma obra da Madame Blavatsky, que foi o que introduziu ele no esoterismo. Então. É engraçado, né? Uma pessoa bem normal, né? Para introduzi-lo à religião. Ele era católico, tá? Madame Blavatsky, para quem não conhece aí, não sei se vale a pena pesquisar, mas é uma pessoa bem controversa aí com questões ocultistas, tá? Aqui vale a pena fazer uma parte também de que, assim, essa questão dos nomes é uma coisa muito grande. Assim, a rede de pessoas que compartilham dessas ideias é uma coisa gigantesca. E, assim, nomes que às vezes não são nem imagináveis se encontram nessa rede, tá? Então, assim, se a gente fosse tentar trazer, ia ficar muito extensa a aula, mas assim, a gente já tentou montar uns mapas assim de conexão. É uma coisa insana de quantidade de pessoas que se conectam, impressionante, de fato. Trazer essa abordagem assim mais sobre pessoas que têm influência no pensamento ou compartilham ideias. Mas acho que é mais para o futuro aí, porque tem bastante material. Bom, Olavo de Carvalho dispensa apresentações, né? Já falou aí bastante sobre ele. Na questão política, ele que vai popularizar bastante termos, né? Aqui no Brasil, marxismo cultural, todas as questões. Essa raiva sólida aí contra o globalismo é uma coisa muito frequente que ele vai trazer, né? Sempre contra o marxismo, sempre contra o comunismo. É o grande inimigo, né? E o Dugin vai ser o estrategista do Putin, mas também, claro, aqui vale falar que não existe uma expressão oficial, né, de eu sou o estrategista do Putin. Não é que é uma coisa oficial, mas a influência que ele tem lá é evidente. Ele participou de conflitos como uma pessoa ativa, né? Então, na época da Guerra da Geórgia, ali, quer dizer, está sempre em guerra ali, mas acho que o mais recente, ele foi uma das pessoas que liderou os tanques e tal. Ele tem relatos disso aqui. Ele tem muitas obras e ele tem uma relação bem forte com alguns movimentos de direita americanos e com tem um movimento político no Brasil também que tem uma relação bem forte com eles. Quem me trouxe essa ideia foi o Alexandre, não sei se está aqui o Alexandre Sandro. Ele chama Nova Resistência, depois se quiserem dar uma olhada. Nova Resistência. Já trouxe ele para o Brasil, para conferências. Ele tem essa ideia do eurasianismo, tá? Também vale mais de uma aula para ele, é muito interessante. Ele tem obras, ele tem um livro sobre geopolítica que tem mais de 800 páginas. Então, assim, ele tem um conhecimento absurdo, ele tem influência muito, muito grande do Évola. Essa aqui é uma coisa que eu esqueci de mencionar, que acho que eu mencionei, na verdade, mas tanto o Bannon quanto o Dugin tem uma influência muito maior do Évola do que, por exemplo, no Olavo, tá? Então, ele tem influência muito grande do Évola, ele participou de movimentos nazistas quando mais jovem, apesar dele ele tenta camuflar, né, falar que não, veja bem, não era porque eu concordava, eu estava passando por ali e tal. Mas ele participou ativamente de movimentos neonazistas. E ele deu palestras mais tarde para o pessoal lá da Suécia, aquele pessoal lá que gosta de supremacia branca. Claro, não generalizando aqui, tá? Não são todos da Suécia, mas... Claro, existe... Aqui, ó, é interessante, essa imagem aqui é o Bannon e o Olavo, e esse livro é o debate que o Olavo fez com o Dugin. Tá? É muito interessante a foto, bem simbólica. Esse debate valeria uma aula também, é muito interessante. Existe apesar do Dugin ter um conhecimento talvez muito superior do Olavo de questões assim, ele estudioso, ele era muito mais estudioso que o Olavo, mas a capacidade de dialética e apologética do Olavo destruiu o Dugin, tá? Então passou um trator, assim, o Dugin totalmente perdido, porque ele começou o debate achando que eles compartilhavam muitas ideias. E aí, logo de cara, o Olavo já mostrou que não tinha nada a ver, e já saiu os dois. E foi muito, de fato, é interessante observar, assim, como, mesmo que você tenha um preparo intelectual muito grande, se você não souber debater, não adianta nada. Vale a pena dar uma olhada também nisso aí, pode render uma aula aí mais pra frente.
Claro, os três aí têm essa referência ao Évora, influência de muitos outros intelectuais perennialistas. Existem encontros também. No livro do Teitelbaum ele vai reportar bastante, por isso que eu recomendo que leiam. Os encontros do Bannon, do Dugin, tem um encontro extremamente interessante, vale uma aula também, muito, muito interessante. Entre os dois, eles vão compartilhar as ideias, né? Falam assim, isso aqui eu entendo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, você deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, que justamente vai evidenciar como os dois têm poder ali no político, né? E existem também o encontro do Olavo com o Dugin não, mas o debate, mas o encontro com o Olavo e Bannon, tá? Justamente na última gestão Trump, com as questões do Bolsonaro, eles tiveram uma relação bem próxima, trazendo aqui, claro, aqui vem um contexto interessante, né? É uma pessoa que eu pretendo estudar mais para frente, que é esse Alain de Benoit, da Nouvelle Droite. Esse cara aqui, ele é misterioso, tem pouca mídia, não fala com quase ninguém, mas ele tem uma influência gigantesca no Dugin, tá? Tem uma rede ali de ideias que fluíram para o Dugin gigantesca. É muito inteligente, é uma pessoa genial, assim, de fato, sabe muito. Talvez não das coisas certas, mas sabe escrever muito bem. É uma pessoa de capacidade grande, assim, de fato. E aí eu já vou conciliar, né, com o Olavo. Ele traz essa ideia de metapolítica. O que seria a metapolítica? A metapolítica é a estratégia de travar uma batalha cultural de longo prazo para tornar uma ideologia politicamente viável. Pense nisso como preparar o terreno para antes de plantar a semente. Os pontos-chave são: a política central é que as vitórias políticas são resultados e não a causa de uma hegemonia cultural. Para que um projeto de direita radical vença, a sociedade precisa primeiro aceitar seus valores, sua linguagem e sua visão de mundo como legítimos e até desejáveis. E aí ele vai justamente tratar isso aí como um grandicismo de direita, né? Foi cunhado pelo pensador justamente pelo Alain de Benoit. Ele vai se inspirar no teórico, no marxista aí, que cria essa ideia de hegemonia cultural nas universidades, toda essa história de militância em universidade, parte da ideia do Gramsci aí. E ele vai aplicar isso aí para uma revolução política de direita, tá? Então é a mesma ideia, só que aplicada para a direita. E aí eles vão focar justamente nessa questão de guerra cultural. O objetivo é desacreditar as ideias dominantes, identificadas como globalismo e marxismo cultural politicamente correto, né? Os termos aí que a gente ouve com frequência, e substituí-los por uma nova narrativa. E aí a carreira do Olavo é tudo isso, né? É um exemplo perfeito para o projeto de metapolítica. Ele foi um produtor de cultura, ele não atuou diretamente na política como um vereador, um deputado, etc. Ele tem o curso dele, né? Criou um ecossistema todo ali, os livros, a quantidade de livros, a legião de seguidores que ele criou com tudo isso aí, a quantidade absurda de pessoas que seguem ele e que começam a seguir ele mesmo após o falecimento dele. Ele tem um vocabulário próprio, né? A questão do globalismo e marxismo popular, praticamente um vocabulário dele, ele que trouxe essa ideia. Gabinete do ódio, por exemplo. E ele também, claro, a principal ideia dele nas aulas era ataque à hegemonia, ataque ao sistema. Vale mencionar aqui, antes dele se tornar uma pessoa que ele se autodeclarava de direita, ele era de esquerda e ele lutava na época da ditadura, então ele lutava contra a ditadura. A partir do momento que a ditadura passou a ser... Quer dizer, a partir do momento que a ditadura caiu e a esquerda subiu, ele percebeu que o sistema ali já estava corrompido. Então, claro, que não vou dizer que foi isso que fez ele se tornar, mas seria uma coincidência bem interessante, né, de como, após o sistema ter subido, ele passa a ser contra o sistema, né? O sistema que ele defendeu antes. E justamente contra as universidades, grande mídia, é uma coisa que também hoje em dia nos movimentos de direita a gente vê com frequência absurda, né? Todo mundo é contra a universidade não serve para nada, tá? Não precisa fazer universidade. A grande mídia também é totalmente corrompida, claro, isso é verdade, né? Mas não é o nosso principal inimigo, a grande mídia. A classe artística e intelectual também, como o de esquerda, esse pessoal aí, eu não vou mencionar os nomes, mas tem vários nomes aí de artística que hoje em dia são tidos como os grandes inimigos da sociedade, né? E aí esse seria então essa questão da metapolítica. O etnopluralismo ele se refere à questão de dar valor às culturas sem misturá-las, tá? Então as culturas
são valorizadas, mas elas não devem se misturar. Então, ele é contra a imigração, tá? É radicalmente contra. Então, tudo que funde as culturas, justamente é um sintoma, né, dessa questão. Você tem que manter a tradição original ali, né? Então, tudo que funde as culturas ali é ruim. Tá, aí falando das consequências políticas, bom, a gente tem ali esse exaltamento aí, essa exaltação aí da direita, e o tom que eles se pronunciam é sempre extremamente violento contra coisas que não são da importância que se é dada, né? Então, o grande inimigo aí do homem não é a esquerda, tá? E aí se criou todo esse clima, cada vez mais fortalecido, né, na mídia de direita. Isso se torna a justificativa para a política de choque. E aí você também cria essa questão aí de o católico passa a achar que ele tem que ser isso aí, né? Isso, ele tem que entrar nessa briga. Esse falso dilema. Ele tem que entrar. É uma posição que ele tem que tomar. Isso aqui tá escrito nos Estados Unidos, Rússia, mas no final das contas é no mundo inteiro, né? A Rússia seria mais específica nessa questão da Igreja Ortodoxa, né? Ele tem a Igreja Ortodoxa, eu não vou dizer como instituição vai apoiá-lo, mas ele vai ser bem aliado à Igreja Ortodoxa ali, justamente pela tradição extremamente antiga com a história da Rússia, né? Do Império Russo e tudo mais. O Dugin ele tem algumas teorias. Eu não vou saber abordar muito bem, eu vou trazer os termos, que ele diz que a Rússia é uma telurocracia. Telurocracia seria um império baseado em terra, que foca no seu interior, e aí o oposto disso seria uma talassocracia, que seria, por exemplo, Estados Unidos, que é um império cercado por água, é uma coisa assim. E aí ele traz essa questão como uma coisa positiva para a Rússia. Seria interessante estudar isso aqui, eu só trouxe por curiosidade, eu não vou saber definir muito bem o que é. Justamente, o eurasianismo dele vai ser todo construído em volta dessa questão da telurocracia. É um termo que ele cunhou, tá? Não existia. E aí no Brasil, né, a gente tem aí uma clara influência aí do Olavo no meio católico, pessoas que não aceitam de maneira nenhuma argumentos que o firam, né? Então, uma confiança totalmente cega no Olavo. Não tem... o Olavo tem razão, né? Nada pode ser contra isso. Também é um fruto de toda essa ideia aí de que você não pode questionar algo que alguém iniciado falou. Vai partir disso aí, né? A ideia. Não sei se as pessoas compreendem dessa forma, mas é uma consequência clara. Ele também, como eu disse, apesar dele não ter essa posição católica clara, obviamente, ele tem esses ataques à hierarquia da igreja que vão trazer muita gente, né, que confiava nele. A pessoa fala assim, eu sou católico e acredito no Olavo, mesmo que ela não conheça as partes podres do Olavo, muita coisa do que ele falava, de fato, eram coisas reais, eram problemas reais. E as pessoas tendem a acreditar naquilo e falar, poxa, esse cara aqui entende do que ele está falando, né? E aí logo em seguida vem um tweet dele falando do Papa Francisco. O Papa Francisco não é Papa, o Bento XVI que é, e acabou. A pessoa que seguiu as postagens dele anteriores falou, tudo isso aqui faz sentido, logo esse aqui também vai fazer. Se ele não concluir dessa forma, pelo menos a semente está plantada para os próximos momentos aí que a pessoa tiver um conflito. E aí forma essa seita aí, né? Eu vou trazer a análise crítica, né, do professor, a gente montou aqui os quatro pontos. O olavismo, então, justamente, essa é uma rede enorme de pessoas que seguem uma pessoa que diz as coisas da boca para fora e todo mundo vai ouvir e simplesmente vai comentar lá no vídeo saudades, tarará. A pessoa não nem raciocina mais o que ela está lendo, ouvindo, ela só elogia. E aí vou trazer aqui para concluir, né, como isso tudo tem os pontos. Eu vou concluir dessa forma porque já acabou o tempo, né, então aqui já dá para fechar tudo. O professor Orlando, então, a gente consolidou todas as críticas dele, né? Então, o primeiro ponto de crítica dos riscos e erros do sincretismo e ocultismo de Olavo, perennialismo e tradicionalismo, seria que nenhuma religião particular possui a totalidade da verdade, mas apenas a casca exotérica de uma tradição interior comum a todas. O professor vai justamente rebater vigorosamente essa ideia
Isso constitui uma negação direta do dogma católico da unicidade da verdade da salvação em Cristo. Se um católico adere a essa visão perennialista, ele na prática deixa de crer que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, isso aqui basicamente vai resumir toda a crítica dessa parte de sincretismo. Então, qualquer outro pensamento diferente disso não é uma heresia. E aí, em seguida, né, o Olavo ele vai fazer interpretações dos símbolos e doutrinas católicas através dessa leitura esotérica, entendeu? Então ele vai usar as Sagradas Escrituras ou, enfim, o pronunciamento de santos para fazer essas leituras iniciáticas. Então aí também é uma infiltração de um conceito ocultista na teologia, né? Então também está errado por si mesmo e não deve ser considerado algo verdadeiro, né? Não podemos seguir isso. Aí, já falando mais das questões de seita, de cisma, o Olavo justamente vai introduzir esse espírito de seita pela forma como ele criou o ecossistema dele, o ecossistema didático dele. O professor observa justamente que o Olavo tratava seus discípulos de maneira análoga, como um mestre esotérico com seus discípulos, impondo um tom de autoritarismo intelectual e utilizando um código terminológico secreto acessível apenas aos iniciados de seu pensamento. Qualquer crítica dirigida ao Olavo era frequentemente respondida com insultos e ataques pessoais virulentos, como a gente viu aqui no Sob a Máscara. Tal atitude, além de contrária à caridade, indicava uma ausência de humildade e de submissão à crítica, predispondo ao sectarismo e ao cisma. De fato, o professor testemunhou o surgimento de uma espécie de seita, onde a lealdade ao mestre parecia suplantar a fidelidade à igreja institucional. Justamente é o que vai provar, por exemplo, as pessoas negarem o Papa porque o Olavo falou, né? Em anos mais recentes, essa tendência se acentuou, com os discípulos rompendo abertamente com a hierarquia, acusando o Papa Francisco de heresia, recusando a comunhão com os bispos considerados progressistas ou marxistas. Tá? E aí, por fim, falando na parte política, do ponto de vista filosófico e político, o professor criticava essa premissa subjacente ao ativismo e de outros tradicionalistas, não só do Olavo, de que seria possível reverter a crise por meios gnósticos ou através de uma ação baseada em princípios esotéricos. Ele viu o tradicionalismo de Olavo como uma fonte de romantismo utópico, uma fuga para mitos idealizados do passado sem um fundamento sólido na realidade histórica ou na doutrina católica. Pior ainda, ao tentar reagir ao caos moderno sem auxílio da reta razão iluminada pela fé, os tradicionalistas acabariam caindo em grandes contradições. Por exemplo, exaltam a Idade Média cristã, mas rejeitam a autoridade da Igreja Católica atual. Falam em ordem e moralidade, mas recorrem a xingamentos, difamações e teorias conspiratórias. Pregam o combate à revolução, entendida como processo de secularização e modernização, mas, paradoxalmente, importam e promovem filosofias orientais pagãs ou gnósticas, subvertendo a própria tradição ocidental e cristã que dizem defender. Fedeli apontava essas incoerências para alertar que a nova direita influenciada por Olavo de Carvalho e Évora, corria o risco de se tornar uma caricatura extremista desprovida de um verdadeiro fundamento ético e espiritual. A longo prazo, isso não apenas desacreditaria o conservadorismo autêntico, mas poderia até mesmo facilitar o caminho dos inimigos da igreja. Pois, enquanto alguns combatem a igreja frontalmente, outros, como Olavo, correriam por dentro, né, a igreja, e uma última análise ao mesmo fim de enfraquecer a influência católica na sociedade. Então essa seria a conclusão final, né, de que essa ânsia de achar um inimigo e materializar um inimigo serve de máscara para uma corrupção interna ali, ou não interna propriamente, porque a igreja, enfim, a partir do momento que a pessoa passa a acreditar isso aqui, ela vai se distanciando do que seria a verdadeira igreja, né, mas vai puxando gente que estaria no caminho para se tornar verdadeiramente católico e trazendo para essas ideias gnósticas, né. Acho que seria isso. Agradeço aí se tiver algumas perguntas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó
auxílio dos cristãos. rogai por nós. Seus inimigos. Rogai por nós. Sois do Pai, do Filho e do Espírito Santo.